Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um assunto quente que está dando o que falar no cenário internacional. O Tribunal Penal Internacional, o TPI, que está enfrentando uma crise séria por causa de sanções impostas pelos Estados Unidos. As mesmas sanções que estão sendo esperadas que atinjam o nosso Supremo, embora ainda existam muitas dúvidas sobre se elas se concentrarão sobre Alexandre de Moraes ou se poderão ser mais abrangentes. E mais, vamos traçar um paralelo com o que pode acontecer aqui no Brasil, com o Supremo Tribunal Federal, que também está na mira do governo de Donald Trump. Será que o Supremo pode acabar no mesmo barco que o TPI? E como o governo Lula e os ministros do Supremo estão reagindo a essa possibilidade? Fiquem comigo até o final, porque esse assunto é daqueles que mexem com o cenário político global e com o futuro da justiça no Brasil. Adão e Eva, no paraíso. Pode comer, ela falou que não tem nenhum problema. A informação confiável é decisiva. Sensuk, pesquisas de opinião. Vamos começar falando do Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia, na Holanda, e tem a missão de julgar crimes graves, como genocídio e crimes de guerra. O TPI sempre foi um símbolo da justiça global, mas agora está enfrentando um baita problema. Em fevereiro de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que jogou um balde de água fria nas operações do tribunal. Ele impôs sanções ao procurador-chefe do TPI, Karim Khan, e a outros funcionários, depois que o tribunal emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por supostos crimes de guerra em Gaza. Mas o que essas sanções significam na prática? Bom, imagine o seguinte: Karim Khan perdeu acesso ao e-mail dele porque a Microsoft cancelou a conta. Ele teve que correr atrás de um provedor suíço, o ProtonMail, para conseguir se comunicar. As contas bancárias dele no Reino Unido foram congeladas, ou seja, ele não consegue nem pagar as contas do dia a dia. Pior ainda, funcionários americanos do TPI foram avisados que, se pisarem nos Estados Unidos, correm risco de prisão. Isso sem falar nas ONGs que pararam de colaborar com o tribunal, com medo de represálias. Até piada interna rola em Haia, com funcionários brincando que nem uma caneta podem emprestar para o Khan, porque isso pode ser interpretado como apoio material e violar as sanções. Essas restrições estão causando um caos. O TPI depende de plataformas como Microsoft Azure para armazenar provas, e agora esse acesso está ameaçado. Investigação importante, como a de atrocidades do Sudão, foi suspensa. Até o caso do ex-presidente sudanês Omar al-Bashir está parado. E olha só, alguns países, incluindo 2 da União Europeia, já se recusaram a cumprir mandados do TPI. A presidente do tribunal, a juíza Tomoko Akane, chamou essas sanções de ataques graves à justiça internacional. E a Human Rights Watch alertou que as vítimas de crimes estão sendo as maiores prejudicadas, porque o tribunal simplesmente não consegue funcionar direito. Para piorar, o TPI está lidando com outro escândalo. Karim Khan está sendo investigado por suposta má conduta sexual, o que ele nega veementemente. Ele se afastou temporariamente e os vices assumiram, mas isso só aumenta a sensação de que o tribunal está à beira do colapso. A pergunta que fica é: será que o TPI vai sobreviver a essa tempestade? Agora, vamos trazer essa história para mais perto de casa. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal está começando a sentir um calor parecido. O governo Trump, que já mostrou que não brinca em serviço com o TPI, agora está mirando os ministros do Supremo, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque Moraes é uma figura central nos processos contra os atos golpistas de 8 de janeiro e na investigação de uma suposta tentativa de golpe liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, além de inúmeros outros atos de perseguição de opositores e de pessoas que o criticam. Essas ações do Supremo, que incluem decisões sobre redes sociais e liberdade de expressão, foram vistas por alguns como uma perseguição política, especialmente pela direita americana e por aliados de Bolsonaro nos Estados Unidos,
como o deputado Eduardo Bolsonaro, que se mudou para lá para fazer lobby contra Moraes. Notícias recentes, como as publicadas pelo Metrópolis e pela CNN Brasil em maio de 25, mostram que o governo Trump está considerando sancionar Moraes com base na Lei Magnitsky, que pune violações de direitos humanos. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que há uma grande possibilidade. E não é só Moraes na mira. O Departamento de Justiça americano mapeou escritórios de advocacia de esposas de ministros, como a de Gilmar Mendes, Guilmar Feitosa Mendes, que é sócia de um grande escritório no Brasil. A ideia é que essas sanções poderiam atingir a renda familiar dos ministros, já que, em alguns casos, as esposas têm uma participação significativa na renda por meio de seus escritórios. Isso seria uma pressão indireta, mas pesada, sobre o Supremo. Quando essas sanções forem aplicadas, o Supremo poderá enfrentar problemas parecidos com os do TPI. Imagina um ministro com contas bancárias congeladas, ou proibido de entrar nos Estados Unidos. Isso pode parecer distante, mas o impacto seria enorme, especialmente porque o Supremo lida com casos sensíveis. Assim como o TPI, o Supremo poderia ter sua credibilidade abalada, com dificuldades para operar normalmente. Agora, como a Corte e o governo Lula estão reagindo a essa ameaça? O clima no Supremo é de indignação. Ministros como Gilmar Mendes já saíram em defesa de Moraes, dizendo que agentes estrangeiros não podem interferir na justiça brasileira. Mas, na verdade, não está havendo interferência na justiça brasileira, apenas punindo atos de injustiça de Moraes. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, também se posicionou, chamando as ameaças de Trump de uma afronta à soberania nacional. Nas palavras da OAB, só o Brasil pode responsabilizar seus próprios juízes. No entanto, inúmeras vezes, os advogados de defesa de todos os envolvidos no 8 de janeiro, inclusive os da defesa de Bolsonaro, Felipe Martins e praticamente de todos, reclamam que seus clientes não estão tendo acesso a todas as provas colhidas nas investigações da Polícia Federal, o que representa uma violação ao direito de defesa. E sobre essas violações, a OAB fica calada. Declarações do ministro Gilmar Mendes à imprensa e no X dizem que os ministros do Supremo acreditam que essas sanções gerariam solidariedade a Moraes e também deixam claro que desejam que o governo Lula se envolva no caso para defendê-los mais. O presidente Lula realmente orientou o Itamaraty a adotar uma postura firme, dizendo que qualquer sanção a Moraes seria um ataque à soberania do Brasil. Mas, segundo a Folha de São Paulo e o Infomoney, há uma divisão interna no governo. Alguns acham que entrar numa briga aberta com Trump seria jogar o jogo da oposição bolsonarista, que está incentivando essas sanções. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tem exposto nos Estados Unidos todos os abusos de Moraes, pedindo sanções parecidas com as do TPI. Outros no governo acreditam que é preciso reagir com força para proteger as instituições brasileiras, muito embora nenhuma instituição esteja sendo atacada por Trump. Nas redes sociais, o clima é polarizado. Os lares como o Deltan Dallagnol e o News Liberdade celebram as sanções como uma forma de frear o Supremo, enquanto outros lamentam a paralisação do TPI e alertam para o risco de algo semelhante no Brasil. A imprensa internacional, como o The New York Times, já questionou se o Supremo está salvando ou ameaçando a democracia, o que dá munição para os dois lados no debate. E quais são os possíveis efeitos futuros? Se Trump apertar o cerco, o Supremo pode se tornar mais cauteloso em decisões sobre liberdade de expressão e redes sociais, para evitar mais pressão externa. Por outro lado, a solidariedade declarada pelos ministros e pelo governo Lula pode fortalecer a resistência da Corte, mas ao custo de um embate diplomático com os Estados Unidos. E aí sim, isso poderia afetar as relações comerciais e políticas entre os dois países. Além disso, as sanções podem dar mais gás à narrativa conservadora de que o Supremo persegue a oposição, o que pode inflamar ainda mais o debate sobre liberdade de expressão e direitos no Brasil. E é exatamente o que Trump quer combater. E aí, o que vocês acham?
Será que o Supremo vai enfrentar uma crise tão séria quanto a do TPI? E como o governo Lula vai lidar com essa pressão de Trump? O futuro da justiça no Brasil e no mundo está em jogo e a gente precisa ficar de olho. Deixe a sua opinião nos comentários, pois a opinião do povo brasileiro é a que deveria prevalecer. Seu like, comentários e compartilhamentos desse vídeo são muito importantes para que possamos entender o posicionamento da população, além de que ajudam muito na evolução do canal. Muito obrigado! Não perca a série Estratégia para um Futuro Livre do País. São 7 episódios para entender o que trava o Brasil e como mudar isso de verdade. Tá na tela. Clica em Confira e começa agora com o primeiro vídeo, com o título Por que o Brasil não sai do lugar? O Brasil merece melhor futuro.